Magnificat. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos em mais um podcast do Sistema São José Mergulhando em Águas Profundas. Lembrando que nós estamos no quadro IVC na Sagrada Família, é a iniciação à vida cristã aqui no Santuário Basílica Sagrada Família em Goiânia. Lembrando que nós estamos no itinerário da etapa do catecumenato. Nós já passamos pela etapa do pré-catecumenato, né, que é o querigma, o anúncio, e agora estamos no catecumenato. E vamos trabalhar aqui o 5º encontro do catecumenato. Nós já tivemos 4 encontros e esses 4 encontros nós tivemos temas que partiram do Evangelho Dominical. Nós estamos, então, no 5º encontro e nossa catequese vai trabalhar dos dias 13 ao dia 19 desse mês de maio, tá? Do 13 ao 19. Começa numa segunda, certo? Então, o Evangelho Dominical é o de um domingo anterior, ou seja, do dia 12. Do dia 12 de maio, um dia muito especial, né? 12 de maio é o dia das mães. E o evangelho mais especial ainda, que é da ascensão do Senhor. Então nós vamos, dentro desse evangelho, trabalhar um tema chamado graças, dons e carismas, tá? Lembrando que nós estamos no mês de maio, né? Mês de Maria, ok? E a cor do tempo litúrgico, como ainda estamos no tempo pascal, é a cor branca, tá? E para falar desse tema sobre graças, dons e carismas, nós trouxemos aqui um convidado muito especial, um convidado que tem um apostolado, tem sido um missionário, né, de muita importância para muitas almas aqui em Goiânia, que é o Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Prazer ter você aqui no Sistema São José. Uma graça nós estarmos juntos aqui, sobretudo nessa iniciativa belíssima do santuário, né? Nós sabemos que a nossa catequese é um campo muito bonito da nossa igreja de trabalhar aí as almas que são colocadas, né, desde criança, né? As nossas crianças precisam entrar nessa profundidade de quem é Deus. Então, uma graça de Deus nós estarmos juntos aqui. Eu fico muito, eu tenho uma graça muito especial de poder partilhar com vocês esse momento que nós vamos ter aqui agora. Que bom, Ronaldo. Bom, o Ronaldo, ele vem fazendo algumas formações, né? Inclusive eu tenho participado de algumas formações, de alguns cursos, né, dele. Então, assim, brevemente, Ronaldo, porque eu vou deixar um link aqui, pessoal, que ele gravou com os nossos irmãos lá da Rádio Maria Brasil, onde ele fala bem, assim, né? Mergulha, assim, lá no passado, na história dele, né? Ele conta como ele chegou até hoje, né? E aqui, quando a gente fala, né, dessa missão que ele está vivendo hoje, é porque em algum momento ele teve a graça atual batendo lá nele e fazendo ele voltar para Deus. Então vocês vão ver isso, né, nesse vídeo que ele gravou com o pessoal da Rádio Maria Brasil. Mas aqui com a gente, pelo menos um pouquinho do que você vem fazendo esse trabalho aqui em Goiânia, em várias paróquias, né, esses cursos, essas formações. Bom, então meu nome é Ronaldo Sena, sou casado, graças a Deus. Né? Atualmente, minha paróquia é a paróquia Nossa Senhora do Rosário, no bairro Hilda, Padre André. Então nós estamos fazendo um trabalho de formação, né? Eu sou estudante de teologia, né? A gente está finalizando nosso curso de graduação em teologia. Também sou estudante, mais esporádico, de filosofia, então gosto muito de filosofia é clássica, né? Então a gente faz esse trabalho de estudo. E o Ronaldo, ele é um leigo católico, casado, tem 3 filhos, que Deus chamou particularmente para fazer esse trabalho de formação. Então hoje eu atuo muito com um trabalho de formação com leigos católicos. Então a gente está em várias paróquias. Já tem um grupo que está caminhando com a gente, ajudando a formar. Então, atualmente nós estamos em umas 6 paróquias em Goiânia. É importante salientar que, assistido pelo Dom Levi, né? Então, assim, o Dom Levi, antes de eu começar esse trabalho, eu conversei com o meu diretor espiritual, ele me orientou a falar com o Dom Levi, eu conversei com o Dom Levi, então a gente está sempre lá
todas as vezes que a gente começa numa nova paróquia, a gente vai lá e presta conta, né, para o nosso pastor, ele que é responsável pelos leigos, né, e as comunidades de vida de Goiânia. Então a gente vai lá e apresenta para ele tudo que a gente está fazendo nas igrejas, nas paróquias, nas pastorais também e nas formações. Sou membro da Renovação Carismática, nasci na Renovação, então já fui coordenador da Renovação nos anos de 2000 de Goiânia, né, 2020 e 2021. Então, um pouco da minha história, né? Então, quem quiser saber um pouco mais, vê um link, porque a coisa é meio grande lá. Tem muita história, né? Deus, ele realmente trabalhou bastante na minha vida, tirou-me de um buraco, né, profundo de drogas, de bebida, essas coisas, para salvar almas, resgatar almas, não por mérito próprio, mas por pura misericórdia do Senhor, né? Que benção. Então, é tudo em unidade com a igreja, né, Ronaldo? Essa Graças a missão Deus. sua em unidade com a igreja. E, né, já que você mesmo comentou, chegou a ser coordenador da Renovação Carismática. Então, nosso convidado, né, com certeza vai falar com propriedade, não por ele, igual ele falou, mas porque a graça de Deus vem agindo na vida dele, proporcionou ele a fazer parte da Renovação Carismática e hoje poder falar um pouquinho de carismas, né, Ronaldo? Mas para falar de carisma, a gente vai relacionar um pouquinho sobre graças e dons, não é isso? Justamente. Então vamos fazer uma oração antes de partir para o nosso evangelho dominical. Vamos pedir a presença do Espírito Santo, Ronaldo. A gente sempre costuma pedir a presença dele por meio da intercessão do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E vinde também, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão de São José, nosso glorioso São José, que cuidou tão bem e com tanto amor e carinho de vossa amadíssima esposa Maria e de vosso Santíssimo Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, agora o Espírito Santo, né, ele já estava fazendo parte aqui da gente, né, Ronaldo? Mas agora acho que ele, com a sabedoria divina, ele vai nos conduzir. E nada melhor do que iniciar, né, com o Evangelho, né, que é a palavra de Deus. E, meus irmãos, como eu disse, o Evangelho do 5º domingo da Páscoa, né, do tempo de Páscoa, do tempo pascal. Já estamos aí nos aproximando de Pentecostes, né, que finaliza aí o tempo pascal para entrar no tempo comum. O Evangelho está lá em São Marcos, tá? Você que está com a Bíblia aí, quiser acompanhar com a gente, está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 ao 20. Então, Marcos 16, versículos do 15 ao 20. Eu convido o nosso irmão Ronaldo para poder fazer essa leitura, Ronaldo. Interessante, né? A gente inicia hoje a novena de Pentecostes, né? Hoje dá início a novena de Pentecostes e é maravilhoso. Então vamos ler o Evangelho e aí a gente começa a fazer a partilha. Versículo 15, né? Do 15 ao 20. É o 15. Isso. E disse-lhes, esse aqui é Jesus dizendo, né? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal.
imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhe falou, foi levado aos céus e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confiava a sua palavra com os milagres que o acompanhavam. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa, que evangelho rico, né? O evangelho do domingo da ascensão, né? Então, Ronaldo, eu vou iniciar aqui e aí dentro disso você pode ir trabalhando os versículos que você sentir à vontade, levando para o nosso assunto. Mas de cara aqui, olha para você ver, Ronaldo, que Jesus diz o seguinte, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele fala assim, quem crer e for batizado. Olha aqui. Claro, a gente sabe que o batismo é o primeiro sacramento. Mas no batismo a gente sabe que existem vários efeitos, né? E um dos efeitos do batismo é receber graça santificante, os dons do Espírito Santo, as virtudes. Então, para a gente falar, por exemplo, que é o tema graças, dons e carismas, a gente precisa sim falar dos dons. E a gente precisa falar das graças porque Jesus, né, quando ele diz aos apóstolos, ide e pregai a toda criatura, não deixou eles sozinhos para fazer isso e por conta deles, né? Foi dado a graça para eles fazerem isso. Então, por isso a gente precisa relacionar graça, dons, e mais na frente a gente seguir e vai entrar os carismas. Então, deixo com você aí sobre esses versículos iniciais aí, o que você tem a partilhar com a gente segundo a Santa Igreja. Bom, então assim, aqui tem muita coisa aqui, né? Primeira coisa é o mandato de Jesus, né? Jesus que é uma ordem, né? Ele fala ide, né? Então é uma ordem imperativa. Ele está falando, olha, vocês precisam ir, né? E levar o batismo para as pessoas, né? Então essa primeira realidade do batismo, quando a gente estuda, né, no catecismo, nos documentos da igreja, né, o batismo ele confere a primeira graça. Então o batismo ele nos introduz na vida da graça. Né? Agora nós vamos falar do que é essa graça, mas a gente precisa entender que o batismo, a gente fala comumente, né, pastoralmente, de uma forma mais tranquila, que o batismo ele é a porta de entrada para os outros sacramentos. Mas aqui eu, né, não falei na minha introdução, né, pessoal, que eu falei que eu sou estudante de teologia, né? Então vou trazer um pouco de conceitos teológicos nesse sentido. Sim. Aqui. Então, qual a natureza do batismo? Né? Todos os sacramentos, eles conferem a graça. Né? Daqui a pouco nós vamos falar da definição da graça. Mas o batismo, a primeira graça inicial do batismo, é uma graça que muda a qualidade da alma. A gente precisa entender isso, porque senão, por isso que o Jesus aqui, em primeira pessoa, está falando por discípulo, o que ele está falando? Ó, vão e mudem a qualidade da alma das pessoas. Não por vocês, mas vocês precisam batizar em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo, ele confere uma mudança substancial na alma. Essa palavra teológica, né? Substancial. Então, a alma, ela é modificada. Ela é o quê? Sobrenaturalizada. Aí a gente vai entender o que é graça. Entendeu? Então, não é simplesmente uma porta que abre aqui. É uma porta porque nos abre a porta para o mundo sobrenatural, para a vida sobrenatural. Então, quando Jesus fala aqui em primeira pessoa, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho, e batizai, né? No Evangelho de Mateus 28, ele vai falar isso. E batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, quem crê e for batizado, ou seja, há um pressuposto. Para a pessoa, até a gente estuda isso na nossa catequese, né? Aqui os catequistas podem, né, falar muito bem disso, nós catequistas, né?
pressupõe a fé de alguém para a pessoa ser batizada, para receber essa parte sobrenatural. Então, pressupõe a fé, se a criança é pequena, pressupõe a fé dos pais ou dos padrinhos, porque é necessário crer que algo substancial vai acontecer na alma daquele ente, quer seja criança, quer seja batizado adulto. Então, a primeira coisa, olha, o batismo, ele apaga o pecado porque há um ato de fé naquilo que vai ser dado. Nós vamos falar de dom também. Então, essa dádiva que vai ser dada, esse favor de Deus de mudar a alma num estado de morte para um estado de vida. Então, a primeira coisa que precisa ficar claro para nós aqui, tanto quem é catequista, quem dá aula no Santuário Basílico, mas também quem está escutando, que é catequizando ou é de alguma outra paróquia, é entender de uma forma profunda esse mandato de Jesus, que é um mandato de você ir e no poder de Deus, não no seu, no poder de Deus, entender que Deus vai mudar aquela alma. Deus vai mudar substancialmente aquele ente, aquela substância espiritual que é a alma. A alma vai ser modificada. O que é isso? Ela vai subir um patamar de criatura no estado de morte espiritual e vai subir o patamar para a vida. Não é a vida eterna ainda, mas é o começo da vida eterna, é o começo da vida da graça, a qual nós chamamos de graça. Então, nesses primeiros versículos, de uma forma teológica, nós já temos tudo isso embutido aqui. É uma subida, tem a ascensão do Senhor, né? Mas que é diferente, mas é uma elevação. A alma se eleva para a dignidade de filho de Deus. A alma é assumida como filho de Deus aqui nesse batismo. Até para que ela, depois do batismo, com todos esses efeitos, ela esteja em condições de receber essa palavra que vai ser pregada. Essa palavra que vai ser pregada. Ela precisa dessa qualidade para acolher essa palavra que vai ser pregada e viver isso. Que vai ser pregada, que vai viver isso. Agora, uma diferença aqui é porque Jesus fala nisso. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Então, ele prega primeiro para que as pessoas escutem. Então, a fé vem pela escuta do evangelho. Então, as pessoas, daqui a pouco nós vamos falar de graça atual também. Quando há uma pregação para um pagão, o que Deus dá? Uma graça atual. Não é essa graça aqui que eu falei do batismo ainda. Então, é um pequeno choque que Deus faz na alma para que a alma se volte para ele e pedir o batismo e querer a fé. Então, a fé ela acontece quando dá uma adesão à pregação da palavra. A palavra é pregada e há uma adesão. Quando a palavra é pregada, Deus dá uma graça para quem a escuta, no íntimo da alma. Aí a pessoa se volta para Deus. E aí ela pede o batismo, se converte, pede o batismo. Aí no batismo há uma modificação substancial na alma. E ela recebe a vida de Deus na alma. Isso é maravilhoso. Então, é o conceito, né? Aí a gente pode, não sei se a gente pode entrar já na graça para que a gente entenda, porque a gente tem, por definição, sim, no geral, a gente tem 4 tipos de graça, né? Mas tudo é dom e tudo é graça. Então, vamos falar primeiro, definir o que é dom, para depois a gente definir o que é graça. Tá bom. De uma maneira geral, o dom é algo que nos é dado, né? O dom, há uma doação. Então, a doação vem de dom. Então, algo nos é dado. Então, é muito próximo da graça, mas não é a graça. Então, há uma doação, né? O catecismo justamente nos fala que o primeiro dom que o Espírito Santo nos dá é ele mesmo. Então, quando Deus se dá a nós, ele está nos dando. Ele mesmo. Então, isso é um dom. O Espírito Santo é um dom para nós. É uma doação, foi dado para nós. A nossa vida também é um dom. Nos foi dado. Nossa família, nosso trabalho, tudo que nos foi dado é um dom. Agora, cada coisa tem uma dignidade, né? Então, tudo nos foi dado. A graça é um pouco diferente, porque a graça é o ato de dar, é aquilo que foi dado, né? Então, dom é a doação, a graça é o que foi dado, né? Então, o que nos foi dado? A primeira graça, que é a mais alta. Deus.
Deus, na teologia, nós chamamos ele da graça incriada. Ou seja, ele é a única coisa que é incriado. Ele sempre existiu e sempre existirá. Todas as outras coisas que nos foi dada são graças, são dons porque foi criado. Então, por exemplo, quando nós temos um anjo da guarda, o anjo é um dom porque foi dado e ele é uma graça porque foi criado. É um dom e uma graça. Nos foi dado de graça, gratuitamente. Então, a graça está mais ligada àquilo que nos foi dado por um favor divino, gratuitamente. Então, um conceito geral de graça é o que nos foi dado gratuitamente. É algo que nos foi dado. Agora, nós só precisamos ver qual que é a qualidade de cada coisa que nos foi dada. Entendeu? Então, Deus é a primeira graça. Graça incriada. Aí nós temos outra graça, que é a graça criada, chamada de graça santificante, graça atual e graça habitual, né? E também chamada graça sobrenatural. Então tem 4 nomes: santificantes, habitual, sobrenatural e deificante. São 4 nomes que a teologia usa, 4 nomes técnicos para falar da mesma realidade. Graça habitual, graça santificante, deificante e graça sobrenatural, que é a mesma coisa. Agora, o que essas graças fazem, né? Vamos pegar aqui um conceito teológico que eu acredito que já a gente chega nos carismas, tá? A graça sobrenatural A graça sobrenatural, ela tem um conceito teológico profundo. Deixa eu pegar aqui que... Olha, vocês veem, o homem quase não estuda. Olha o tantinho de livro que ele trouxe, olha. Eu sei o conceito da graça, mas é porque eu quero usar as palavras mesmo do teólogo, né? Que ela é mais interessante. Olha aqui, graça santificante. Então, fica uma dica, é um livro comum, né, para você procurar. É o livro do teólogo Roio Marim. Ele é um teólogo que faleceu há pouco tempo, contemporâneo nosso. Ele é tomista. Ele morreu em 2006. Então, ele é um teólogo contemporâneo. Então, ele viveu tudo que nós vivemos, mas é um teólogo preciso. Esse livro, ele trata do Espírito Santo. Tudo. Espírito Santo na Trindade, o Espírito Santo, a ação na alma, os dons do Espírito Santo, as graças, as virtudes, as bem-aventuranças. Então, é o Espírito Santo, o grande desconhecido. Ele fala que nós não conhecemos o Espírito Santo aqui. Então, ele chama a conhecer. E aí, quando ele fala aqui na página 81, o que é a graça? A graça santificante, a segunda, né? A graça santificante pode ser definida como um dom. Um dom sobrenatural, infundido por Deus em nossas almas. E aqui a finalidade, para quê? Para nos dar uma participação verdadeira e real na própria natureza divina. Faz-nos seus filhos e herdeiros da glória. Então, só aqui, se você for pegar isso para ver as definições, você faz um outro livro disso aqui. Porque ele define isso para poder fazer o trabalho. Então, por exemplo, é um dom por quê? Dom é uma doação. Então, foi dado. A graça, então, essa graça santificante é um dom que foi dado. E ela é sobrenatural. Ou você pode trocar o nome sobrenatural por deificante, para aquelas qualidades dela. É um dom sobrenatural. Por quê? Porque eleva a alma para a sobrenaturalidade de Deus, ou seja, a vida divina, a vida santa. É um dom santificante, pode trocar isso aqui. É um dom deificante. O que é a palavra deificante? Muda a alma, ela é divinizada. Dei é de Deus, a alma vai ser formada em Deus. Por isso que a palavra deiforme é Deus, formando Deus na alma. Formando Deus na alma. Então, a graça santificante, o que ela faz? Ela eleva a alma à divindade. Aqui tem uma coisa que os anjos perderam, e os homens também. Eles quiseram ser divinos por eles mesmos.
perderam a graça. A graça, ela diviniza o homem, se ela atua. O problema do anjo e dos homens é porque eles não deixaram isso aqui atuar. Então, a graça, ela deiforme tanto os anjos, ela muda a forma dos anjos, ela sobrenaturaliza os anjos e os homens. Então, dá a vida divina a cada um, porque ela precisa ser desenvolvida. Então, ela é infundida por Deus na alma. É dada por Deus, então não tem como uma pessoa conseguir uma graça. Né? Você pode pedir, mas a graça, ela é conferida por Deus. E, ordinariamente, na igreja, ela é dada, sabe aonde? Nos sacramentos. Todos os sacramentos. Todos. O batismo confere a primeira. Mas quando você se confessa, ele infunde essa mesma graça. Você acabou de perder, aí quando você se confessa, você recebe ela de novo. Então, é uma deificação da alma, é sempre uma sobrenaturalização, uma santificação, uma mudança de substância. A alma está acorrentada no pecado, confessa-se, recebe a sobrenaturalização, recebe uma forma divina, uma forma de ser. Então, definição da graça é isso. E qual a finalidade? Participar da vida com Deus. Então, essa é a segunda graça que nós falamos, que a gente precisa estar bem focado nela. A terceira graça é a graça atual. O que é a graça atual? É uma graça que é concedida ao homem, que não sobrenaturaliza, mas que dá é como se fosse um choque de realidade para que o homem volte para Deus. Então ela dá um chamado para o homem. O homem está ali, escuta uma palavra, algo dentro dele chama a ele voltar. Ela dá o fundamento para você vir e crer. Ela quer provocar, a graça atual, ela quer provocar a fé em você. Então, por isso que a fé vem pela pregação. Quando você escuta algo de Deus, lá dentro de você, Deus te dá o choque da graça. Essa graça não precisa do batismo para você receber ela. Da mesma forma, a graça carismática, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, a graça atual são toques de Deus, impulsos de Deus na alma para que a alma se volte para Deus. Aí tem a graça carismática, ou na teologia nós chamamos disso de graças gratis data. É dada de graça, né? É uma ação extraordinária de Deus externa do homem, que é dada para que o homem, impulsionado por essa ação extraordinária, ele opere em favor do outro, curas, milagres, ações, né, entendimento daquilo que está acontecendo, e Deus te dá uma palavra daquilo, palavra de sabedoria, palavra de ciência. Então, é uma graça que ela é dada pela misericórdia de Deus, não para quem está atuando ali, mas para benefício do outro. Então, ela é transitória, essa última graça, né? Então, ela não atua em mim propriamente. Ela parte da fé que eu tenho, sim, é dada a mim para atuar no outro. Então, ela está sempre fora. Ela não está na minha alma como as outras duas. Até a graça santificante está na minha alma, mas está só como um toque. Deus toca ali e pronto. A graça atual. A graça santificante é um hábito. Ela está em mim. Ela só sai de mim quando eu peco. Eu perdo ela. Entendeu? A graça atual, eu não tenho como eu reter ela. É foco de Deus para mim. Se eu peco, Deus começa a me chamar com a graça atual para me voltar para a graça santificante. E os carismas, eles atuam tanto você estando em pecado como na graça santificante. Então, são operações extraordinárias do Espírito Santo externa a nós para o bem do outro, o bem comum. Então, aí a gente pode aprofundar em cada um aqui. E qual é o nome dessa que é relacionada ao carisma? Ela tem um nome específico também? Tem. Vamos lá. Primeira, graça incriada. Certo. Graça incriada. É a mais sublime porque é o próprio Deus. O próprio Deus. Graça criada. Criada é o quê? É santificante, deiforme, habitual e sobrenatural. Então, a graça criada é esses 4 nomes. Esses 4 nomes é chamado de graça criada. Criada. Entendeu?
Aí nós temos a graça atual. Ela é criada também, mas ela só é atual. Só atual. Os carismas também é criado, mas também são, né? Então, o terceiro são graças atuais. São moções que Deus dá na nossa alma para que a gente volte para Ele. Isso. Então, são pequenos piques de emoção. Às vezes você não... Que é o que nos trouxe, né? De volta, né? Que é o que nos trouxe. Às vezes você está lendo uma palavra de Deus, o Evangelho, de repente algo dá um toque lá de você. Então, é a graça atual. Deus te deu um favor naquela hora para que você volte para Ele. De repente você está rezando um texto e Deus fala, olha, pá, volta para mim. Então, Deus te comunica algo, mas é um instante ali para que você volte. E o carisma, o nome técnico dele é graça gratis data. Então, é uma graça dada gratuitamente. É lógico que todas são gratuitamente, mas fala gratuitamente porque também ela é atuada por aquele que a opera. Deus, mas também quem está rezando. Então, é uma graça dada de graça por Deus, mas também por quem está rezando. Por isso que chama graça gratis data. Só que ela é transitória. Ela pressupõe a fé de quem está querendo receber e pressupõe a fé de quem está operando. A graça habitual, ela não pressupõe a fé. Ela quer chamar para a fé. Então, é uns toques que Deus te dá. Né? A graça habitual, criada, ela pressupõe a fé já concreta. Você precisa crer. Sem crer, você não é batizado. Por isso que o Evangelho fala, olha, pregue. Aquele que crê é batizado, ou seja, aquele que crê recebe essa graça. Quem não crê não recebe a graça santificante de jeito nenhum. É como se uma fosse para você ter e a outra para permanecer. Para permanecer. Então, a santificante, ela é para a gente permanecer nessa vida da graça para chegar na santificação. Permanecer. Já atual é para te despertar para ela, igual você disse. Para te despertar. Mas a gente pode... Vamos pegar uma coisa prática para a gente entender. É mais ou menos assim. Tem uma pessoa que está no mundo das drogas e tal. Aí tem um missionário que vai lá. Então, você precisa analisar a coisa do ponto de vista da pessoa que vai receber e de quem vai. O missionário que vai, quando ele chega na situação, o que atua no missionário são os carismas. Entendeu? Na hora que ele prega, o carisma atua nele e sai dele para tocar a pessoa. Aí o carisma atua na pessoa. Uma cura, alguma coisa e tal. A pessoa pode ser curada, mas ela pode não receber a graça atual de crer. Tem a passagem do Evangelho que fala 10 foram curados, 10 leprosos foram curados. Só um voltou. Só um voltou, porque só um recebeu a graça atual. A graça atual. Todos receberam o carisma, foram curados. Todos tocaram na graça grátis dada gratuitamente. Porém, só um recebeu a graça atual e voltou. Esse voltou é a graça atual. Porém, para ele receber a vida do Cristo, ele precisa crer, que é contribuir com a graça atual, crer e ser batizado. Aí é no batismo que recebe a santificante. Entendeu? E isso do ponto de vista de quem recebeu. Agora, do ponto de vista do missionário, ele atuou o carisma, não atuou graça atual nele, porque ele já pressupõe que ele já está na graça santificante. Porque se eu estiver na graça santificante, a graça atual só vai atuar em mim na minha oração para me aprofundar mais na graça santificante. Entendeu? Então, quando você conhece os conceitos, aí você vai, né, relacionando. E aí, o que acontece? Se você olhar por missionário, permanecendo em estado de graça criada santificante, graça atual atuando para te aprofundar, aí você vai chegar na graça incriada, que é Deus. Na profundidade de quem Ele é. Porque Ele está, a graça incriada está em nós pelo batismo, só que nós não acessamos ela. Por quê? Porque nós estamos dispersos. Porque eu fico brincando. Perda a graça, receba a graça. Perda a graça, receba a graça. Então, se eu ficar em estado de graça e a graça atual atuando em mim, eu vou me aprofundando de tal forma que eu vou chegar na visão de quem está dentro de mim, criado, que é Deus. Isso nós chamamos na teologia, tecnicamente, de inabitação trinitária. Deus está em nós como pai, como amigo. O problema é que eu não me relaciono com Ele desse jeito. Como é que eu me relaciono com Ele desse jeito?
graça santificante, permanecer em graça santificante e a graça atual te convidando para aprofundar mais e mais. Aprofundar mais. Então é bem diferente do carisma. O carisma é eu indo lá, ide, é aqui, ó. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Aí Deus fala, esses milagres acompanharão. Então o carisma é quando você vai. E aí vai atuar lá. Os milagres e também a graça atual. Não em mim, no outro. Para ele vir também, ser batizado e tornar-se um missionário como eu. Então, tem uma ordem hierárquica disso aí, né? Então, e nós nos falamos ainda dos dons e das virtudes que está nós dentro vamos disso chegar aí, aqui. né? Então, olha o tanto que é linda essa pedagogia de Deus. Ele utiliza, então, aí se eu estiver errado, você me corrige, que é um bate-papo. Estamos aprendendo junto. A graça atual, Deus utiliza-se dela, tanto para aquele que ainda não crê, para despertar e crer, quanto para aquele que já crê e está na graça santificante, para que isso cresça ainda mais para chegar na incriada. Cresça a graça santificante, não a atual. A graça atual ela sempre fica Ela dando, dando focos para você para todas as almas. Crescer. Tanto para quem está no pecado, tanto para quem está novato, tanto para quem está progredindo, até o final da vida ela vai te dando, só que ela vai crescendo também, né? Ela vai te dando os focos para você crescer na santificante, para chegar na incriada que é Deus. É como se eu tivesse uma vida de oração, tivesse ali num grau de espiritualidade, e a graça atual batendo para que eu aprofunde mais. Aprofunde mais aonde? Na mesma graça santificante. Por que chama graça santificante? Porque cada vez mais ela vai te santificando. O que o teólogo falou aqui? O que ela faz? Ela opera em nós, olha só, ela dá uma participação verdadeira na própria natureza divina. Então, o que a graça santificante faz? Ela vai te dando participação na natureza divina, que é a graça incriada que está dentro de nós. Só que o que desperta isso? A graça atual. Aonde que ela faz isso? Na oração, cara. E essa graça incriada que está dentro de nós... É Deus. É Deus. É Deus. E é ali no batismo, quando recebemos a Santíssima Trindade. Já está lá. Já está lá. Então, vamos aqui fazer uma hierarquia ordenada. Quando você é batizado, Deus está na sua plenitude dentro de nós. Só que nós não sabemos. Ele está lá como pai, como amigo, mas nós recusamos ele. Como é que nós começamos essa vida com Deus? Permanecendo em estado de graça. Como é que você permanece em estado de graça? Sacramentos. Então, quando você se confessa, você recebe a graça de novo que você perdeu. A graça santificante. Você recebe a graça, e essa graça santificante, ela é uma graça que ela opera em nós de que forma? Não é ela que opera, ela movimenta as faculdades operativas. A gente precisa falar agora dos dons do Espírito Santo. Entendeu? Não é que a graça ela é imóvel, ela é uma qualidade, mas ela dá uma saúde para que os dons operem em você, aprofundando nela mesmo, na própria graça. Crescer em graça é deixar os dons e as virtudes operar em você para você crescer em graça. Então, essa graça santificante, ela vai crescendo conforme os dons operam em você. Mas quem te convida para os dons operar? A graça atual. Então, a graça atual fica falando, olha, deixa as virtudes e os dons atuar em você. Quando você deixa as virtudes e os dons atuar em você, a graça santificante vai crescendo. E ela vai crescendo de uma tal forma que você vai se tornando filho e amigo da graça incriada que está dentro de você, que é o próprio Deus. Então, é um organismo espiritual funcionando em você. Então, a graça atual ela é importante, porque Deus ele atua em você. Porém, você precisa deixar-se movido pelos dons e pelas virtudes que eles fazem crescer a graça santificante em você, para você ser amigo e filho de Deus, que já está em você no batismo. Eu só preciso colaborar, né? Como foi dito aí, né? Essa colaboração para as virtudes e os dons trabalharem, essa graça santificante crescer. E olha o tanto que é interessante. A gente fala muito em estado de graça, né? A gente vai falar às vezes na catequese, né? Dos 10 mandamentos. E quando a gente fala dos 10 mandamentos sem entender esse todo, não é a mesma coisa. Quando a gente consegue entender esse todo, a gente vai perceber que viver os 10 mandamentos não é só viver por viver. É dizer sim para que tudo isso aconteça. Porque eu vou estar em estado propício para isso acontecer. Para isso acontecer. Porque os 10 mandamentos, eles são a transgressão do estado de graça.
Eu estou na minha forma que eu fui criado para ser natural. Quando eu firo, eu cometo uma ferida, eu traio um desses 10 mandamentos, eu traio uma lei que está na minha alma de uma forma natural. Então, a natureza humana está na natureza divina. Então, se você está em estado de graça, você está completamente ordenado nos 10 mandamentos. E o pecado é o quê? Quando eu firo, eu tenho uma desordem da natureza que está em mim, de uma forma sobrenatural. A natureza do homem, que é corpo, que é a alma. A alma, ela tem, por isso que a alma sobe para a natureza divina. A substância da alma muda para o seu estado que deveria ser natural, no sentido da natureza divina e da natureza humana. Natural, né? É a parte humana. Então, os 10 mandamentos, eles são a ofensa à minha natureza, a qual Deus me dá, a parte sobrenatural. E aí eu não sirvo essa ordem natural a qual Adão foi criado. Então é uma ferida na ordem natural do próprio homem, né? Entenda natural aqui não com a parte física. Eu estou falando da natureza do homem. A natureza do homem tem 2 partes, espiritual e física. E quando eu traio um dos mandamentos de Deus, eu estou ferindo as 2 coisas, a parte espiritual e a parte material. Primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando eu não amo a Deus sobre todas as coisas, não é a parte material que eu estou traindo. É o próprio Deus. Deus é incriável. Deus está dentro de mim como amigo. E eu estou tirando a minha amizade com Deus. Então, os 10 mandamentos não é um monte de velhinho, padre, bispo que fez um conjunto de regras ali morais. Também está embutido regras morais, mas os 10 mandamentos, eles são regras que estão na natureza do ser humano, espiritual e material. Então, quando eu sou batizado, recebo essa natureza orgânica de novo. Então, eu não posso trair isso. Então, Deus me dá a regra, olha, fica aqui, porque se você for para ali, você vai ferir essa natureza de novo. Não é ferir Deus. Nós ofendemos a Deus quando nós ferimos a nós mesmos, desfiguramos a nossa natureza, que é sublime. Nós participamos da natureza divina e temos a nossa natureza em comum com as coisas materiais. É profundo mesmo. Profundo. Então vamos lá, Ronaldo, vamos dar continuidade aqui, porque nós vamos chegar agora no como se diz, no resultado dessa obediência dos discípulos irem, né, como Jesus pediu, eles foram, e vamos ver quais seriam os resultados de quem é usado com essa graça gratuita que você falou, de ser usado numa dessas graças e que o outro é favorecido, né? É favorecido de várias formas. Vamos ver quais são essas formas que o outro pode ser favorecido quando eu digo sim e sou usado por uma dessas graças que você falou, que é a data gratuita. Como é que é? Essa aí que eu não peguei ainda. Graça? Grátis data. Graça grátis data, que é relacionada ao carisma que favorece o outro. Favorece o outro. Então, grátis data é gratuita. É o nome gratuito. Recebesse de graça dás. Então, o São Paulo, quando está falando isso, ele está falando das graças gratuitas. Você recebeu o dom de Deus e você dá de graça. Você não dá a vida que você tem. Uma coisa é essa intimidade que nós falamos até agora com Deus. Essa sobrenaturalização da alma. Isso é uma coisa. Isso pode ser passado por outro? Pode, mas isso não é passado por outro antes dele aderir à fé. E é para aderir à fé que ele precisa ter um choque com os carismas. Os carismas eles só servem para chamar o povo para a fé. Os carismas não santificam ninguém, não são dons. Eles estão ordenados à caridade, que diz o Catecismo da Igreja Católica no número 2003. Mas eles não são a caridade, eles não são dons operativos dentro da alma. É como o carisma. Qual que é a diferença do carisma para a graça atual? É porque o carisma, eles opera algo extraordinário. A graça atual, não. A graça atual, ela convida no íntimo da alma. E os carismas, eles operam de uma forma externa. Então, há uma cura. A mão estava atrofiada, há uma cura. A pessoa estava morta, ela ressuscita. Então, é uma coisa visível.
O carisma eles não tocam propriamente na alma, eles tocam no sensível, no corpo. Então há um milagre, né? A fé carismática, do ponto de vista de quem está atuando, é uma fé que eu tenho, mas o milagre acontece no outro, mas é uma coisa sensível. É sempre no campo do corpo, é mais voltado para isso. Entendeu? Quando ela atua, por exemplo, palavra de ciência, tal, ela atua no homem, mas dá o entendimento na gente, ela atua no outro para você falar uma palavra para ele, para que ele mude. Então é sempre algo que muda o diagnóstico. A pessoa chega para você, por exemplo, né, igual São Pedro, ele chegou na porta do templo, né, e aí tinha um homem lá pedindo esmola, né, que era, eu acredito que eu não lembro aqui agora se ele era aleijado, mas eu acho que ele era algum tipo de deficiência. Eu não me lembro agora qual que era a deficiência, se ele era se ele tinha lepra ou ele era aleijado do pé, da mão, alguma coisa. Mas eu acredito que ele era aleijado, porque ele falou, em nome de Jesus, levanta e anda. Então, o que é o carisma? O carisma é essa força que está no externo de acontecer a graça sensível. É lógico que pressupõe uma fé dentro de Pedro. Ela funciona pela fé que Pedro tem e pela fé da outra pessoa. Mas a força, ela sobrenaturaliza o externo. Então, por exemplo, ele era aleijado e voltou a andar. Então, tem algo extraordinário. Tem algo visível, sensível, há uma mudança. Aquela pessoa pode até não se converter. Foi dado de graça, Deus concebeu um milagre, algo extraordinário, mas depois a pessoa pode não se converter. Quer ver uma coisa? Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou com o poder do carisma. Ok. Lázaro morreu de novo? Morreu. Então, o carisma não é sentido de santificação. O carisma, porque Jesus demorou 4 dias para chegar, para que na ressurreição de Lázaro, o algo extraordinário provocasse a fé, não de Lázaro. Lázaro tinha fé. Já tinha. Marta tinha fé, Maria tinha fé. Então o carisma ele tem uma finalidade, provocar a fé dos outros, provocar a mudança. Entendeu? Então é só para isso o carisma. Ele é transitório, ele só acontece para aquilo. Então eu ficar desejando carisma, tem uma certa restrição. Se eu sou um missionário, que eu tenho missão, então eu tenho que pedir o carisma mesmo para que ele atue e leve as pessoas à fé, à conversão. É para isso que o carisma existe, para o bem do outro. Ele não é para mim, para a minha vida interior. Até quando São Paulo fala que o dom de línguas, ele edifica o interior, mas é porque o dom de línguas, ele edifica o interior para abrir para os outros carismas. Então, é como se fosse o seguinte, para que o outro carisma atuasse, eu preciso ser um homem que estou rezando em línguas para que eu receba. É como se o dom de línguas fosse o batismo, né? Fazendo uma analogia com os sacramentos. Para receber os outros sacramentos, eu preciso do batismo. Para receber os outros carismas, eu preciso orar em línguas, que é uma consequência de Pentecostes. Entendeu? Então, os carismas eles têm essas nuances aí. Então, vamos ver, né, o que a palavra diz, né, esses próximos versículos aí. Alguns exemplos, né, de carismas. Acho que já é na sequência aí, né? 17, né? É. Esses milagres acompanharão os que creram, expulsarão os demônios em meu nome. Então, a primeira coisa, o poder de você falar em nome de Jesus e os espíritos malignos se submeter ao nome de Jesus. Então, olha aqui não tem tem uma outra passagem, é em Lucas, não tem vida de santidade nenhuma, aqui Lucas 17, é bem para frente um pouquinho. Isso que é interessante que a gente entende isso. Os discípulos, deixa eu ver, 17, os discípulos foram enviados em missão, 2 e aí eles voltaram alegres, os 72 discípulos, né, e falaram para Jesus, Senhor, até os demônios se submetem, né, em teu nome.
E Jesus fala assim para eles: vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei o poder para pisar serpentes, ou seja, eu que vos dei os carismas, o poder para pisar serpentes, escorpiões, e todo o poder sobre todo o inimigo, né? Contudo, não alegrai-vos, porque os espíritos estão submetidos. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Então, o que Jesus está falando? Aqui em Lucas 16, ele está falando, olha, esses milagres acompanharão vocês, expulsarão demônios. Então, é o dom do carisma, mas ele está censurando aqui também em 17. Não fique alegre por isso, porque os espíritos estão se submetendo é pelo meu nome, não é pela tua santidade. É lógico que se você for santo, a diferença é muito maior. Porque quando a gente olha para Pedro, aqui não tinha o Pentecoste ainda. Aqui Jesus foi ao céu, né? Ele estava na sua ascensão e falou, olha, eu vou e vocês precisam sair, pregar, batizar e tal, em meu nome. Mas depois ele vai falar, o Espírito Santo virá. Aqui ainda vai vir mais 10 dias e eles vão receber o Espírito Santo na alma. Aqui eles não saíram já pregando. Eles já tinham saído pregando. Ou seja, os carismas já atuavam neles. Entendeu? Qual a diferença depois de Pentecostes? É que os carismas foram potencializados. Aqui Pedro, e também nesse outro evangelho de Lucas, que é antes de Pentecostes, os carismas atuavam pelo nome de Jesus. Aqui ele está falando, olha, em meu nome, os espíritos te submeterão. Ok. Depois de Pentecostes, depois de quê? O que é Pentecostes? Eles receberam Deus na alma, a graça incriada. Vamos lá. Receberam a graça incriada. Receberam o quê? A graça santificante, graça atual e também os carismas que eles já tinham recebido antes. Então, Deus na alma deles potencializou esse carisma. Então, Pedro não precisava mais pedir pelo nome de Jesus. Só a sombra de Pedro. Só a sombra dele curava. Tem uma palavra em Atos, eu acho que é Atos 9, que fala que eles colocavam os doentes nas fileiras da cidade para que quando Pedro passasse, a sombra dele tocasse. Isso foi depois de Pentecostes. Aqui não, aqui é pelo nome de Jesus. Ou seja, é uma força dada que Jesus deu para eles para que aconteça os milagres, a cura, expulsar demônio. Então isso é o quê? Carisma. Então é uma força que é dada só para aquilo. Pedro poderia estar em pecado, poderia estar tudo. Eles não estavam, é lógico, né? Mas, então, quando você vê um carisma atuando em pessoa, isso não significa santidade, não significa que ele é amigo e filho de Deus. Ele está usando uma força de Deus que Deus dá por misericórdia da outra pessoa que vai receber para que a outra pessoa volte. Então as graças estão tudo ordenado. Eu posso não ter nenhuma dessa graça e estar atuando só os carismas. E aí cumpre a palavra de Jesus. Nem todos que diz Senhor, Senhor, ou que pregaram em meu nome, ou que expulsaram o demônio em meu nome, entrarão no reino do céu. Porque Jesus está falando, não ficais alegres por expulsar os demônios, porque isso aí, eu vi Satanás com toda essa glória cair do céu, como um raio. Vocês têm que ficar alegres, é para não perder o que Satanás perdeu. O quê? A graça santificante, que é a vida de Deus na alma. Entendeu? Então, o fruto da missão que Jesus está pedindo aqui para eles é o seguinte. Primeira coisa, ele não pediu expulsar o demônio, ele pediu o quê? Batizai. Ele está pedindo primeiro é a graça santificante. Ide por todo mundo, pregai e batizai primeiro. E o que vai acontecer? Aí vai acontecer os efeitos, que é o quê? Os milagres vão aparecer naturalmente. Vai. Então, os carismas são importantes para o convite, não como um meio de fins. O fim da nossa vida é ter Deus como amigo, a graça incriada, é possuir Deus. Para isso tem que ter a graça santificante, contribuir com a graça atual.
e aí servir com os carismas. Entendeu? Então, Hein? é esse sentido. Que riqueza, hein? Olha que benção. Mas além de expulsar demônios, o que mais nós temos aí? Vamos lá. Então, falarão novas línguas. Então, o dom de orar em línguas, né? Que a gente já falou um pouco aqui. Então, qual que é o dom, qual que é o carisma de orar em línguas? Você vê em Atos 2 que ali, quando eles se reuniram, que eles estavam, nós precisamos entender que aqui está nas festas dos tabernáculos, né? E ali os discípulos estão reunidos no cenáculo, e ali tem gente de vários locais. Então tem várias línguas, vários tipos de línguas. E aí quando eles recebem esse carisma, né, na palavra de Atos 2, Deus dá o dom deles orar em línguas, ou deles rezar, ou de profetizar, de uma forma que as pessoas que ali estão compreendam na sua própria língua. Então, eles têm uma ação externa que transforma aquele vocabulário dos discípulos, uma ação poderosa no entendimento da alma daqueles vários povos que ali estão. Né? Tem também a oração com gemidos inefáveis, mas não é só essa. Porque na hora que a gente fala oração em língua, a gente já acha que é oração com gemidos inefáveis. Somente, não é. É a oração com gemidos inefáveis, mas na hora que você fala, por exemplo, fala em português, se eu tiver pela ação do Espírito, uma pessoa vai entender sem nunca ter, uma pessoa que norte-americana, que fala inglês, sem nunca entender o português, ela vai compreender o que eu estou falando. Alemão e assim. Então tem esses dois vertigens de dom de orar em línguas. A primeira é essa oração que é inelegível, você não compreende, são gemidos inefáveis da alma. E a segunda é você realmente, a língua articulada, você prega na língua articulada e outras pessoas de outras nacionalidades compreendem. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Ronaldo, que fica muita dúvida em muitas pessoas, e isso é em muitas pessoas mesmo. Alguns acreditam que é assim, outros que é de outro jeito. Não sei se eu vou fazer a pergunta correta. Mas a questão de orar em língua é algo passivo ou ativo? Ou seja, é algo que eu tenho que iniciar e como se eu é que induzisse a oração em língua, ou é algo que eu estou ali e de repente vem o Espírito Santo e quando vê eu estou falando em língua? O que você O vê? natural é que o Espírito Santo te inspire. Entendeu? Porque senão fica mecânico. O natural é isso. A oração em língua é consequência da ação de Deus em mim. Por isso que é importante o que? A vida de santificação. Quando a gente olhar para carisma, não é que eu estou querendo diminuir os carismas, é que eles não são importantes. Do jeito. Então, o que acontece? Atos 2, 4 fala o seguinte. A realidade de Pentecoste, a primeira coisa que ele fala não são os carismas. Ele fala, ficaram todos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Então, para uma oração carismática ser inspirada, para não ser ativa, né, a pessoa fazer a oração, ela precisa estar cheia de Deus. Entendeu? Então, é mais natural que seja passiva. O orgânico é que você está cheio de Deus e o Espírito te inspire. Porque aí sim, é uma coisa natural. Eu posso começar? Pode. Mas Deus está em você? Não. Você está em pecado? Tô. Então, só vai acontecer pela misericórdia de Deus. Mas você mesmo, se morrer ali, seu destino vai ser o céu. Então, o orgânico é a vida da graça, a vida do Espírito Santo na alma, porque até em Pentecostes está falando disso. Você recebe o quê? O Espírito Santo. Não é os carismas primeiro. Você recebe. E o Espírito Santo aqui, de uma forma teológica, é o seguinte. No Antigo Testamento, Deus se manifestou. Deus quem? Deus é poderoso, Deus, né, sábio, Deus, né, eterno, sim, mas não Deus Pai. Em Jesus, ele revela que esse Deus todo-poderoso é nosso Pai. Então, Jesus revela que temos um Deus e ele é nosso Pai, e Jesus revela também que ele é Deus. Agora, em Pentecostes, Jesus envia o seu Espírito, o Pai e o Filho enviam o seu Espírito. Então,
Em Pentecostes, Deus do Antigo Testamento, Jesus do Novo Testamento revela o Espírito Santo. Então, há uma revelação trinitária. Por isso que a gente chama de habitação trinitária da alma. A alma recebe em si a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento, Deus não habita nas almas dos profetas. Deus usa ele, inspira eles, mas Deus não habita. Em Pentecostes, Deus plenamente, Trindade, mora. Então, a sobrenaturalidade é a habitação de Deus na alma. Então, é natural que quem está com Deus habitando na alma, em estado habitual de graça santificante, que seja passiva a ação do Espírito e os carismas aconteçam naturalmente. Por isso que a sombra de peso curava, ele não precisava rezar mais. O homem era tomado pelo Espírito Santo. Ele não precisava... Gente, nós, assim, né, não estou querendo desmerecer o pessoal que ora por cura e libertação. Pedro não ficava pedindo muito para curar um negócio, não. Ele chegava lá, em nome de Jesus, levanta e anda. A sombra dele, os panos, as roupas, as relíquias, curavam. O que é isso? É a habitação de Deus na pessoa, na alma. A alma está divinizada, está lá em cima 24 horas com Deus. A alma está respirando Deus. Aquilo que Paulo fala. Eu não vivo mais. Eu estou aqui, tenho minha consciência, minha alma, meu intelecto, minha vontade, mas quem está habitando em mim, quem está operando agora, é Deus. É como se fosse, quando Pedro chega lá, levanta e anda, não é Pedro falando. É o próprio Deus, Trindade, lá atuando em Pedro na hora. Então, quando Pedro, em Pentecostes, quando ele prega cheio do Espírito Santo, o timbre de voz de Pedro, sabe, o som, não era o som do Ronaldo igual daqui. Era o som da voz de Deus, era a voz do próprio Deus, a unção dele falando ali, não era um algozinho que estava em mim, era Deus atuando na alma do discípulo, Deus mesmo ali. Quando Pedro toca, é Deus tocando. Então o carisma de uma pessoa dessa é muito diferente. Eu não posso comparar o carisma de Pedro com o meu aqui. Por qual a diferença? É a santidade de Pedro para a santidade de Ronaldo. É os mesmos carismas, é a mesma coisa, mas a atuação é diferente, porque Pedro está com Deus intrinsecamente nele de uma forma que o suor de Pedro é o suor de Jesus. Ele se cristificou, aquilo que Paulo fala. E aí nós vemos isso na vida dos santos, de plenitude. Então, esses santos, Santa Teresinha, Santa Catarina de Sena, o próprio Santo Agostinho, todos esses santos, São Felipe Neri, o Pentecostes São Felipe Neri, ele foi arrebatado, até no filme passa, né? Ele levitou, e o Pentecostes dele foi tão forte que o coração dele cresceu e estourou 2 costelas. Isso é o quê? É a habitação de Deus na alma. Então, quando a pessoa vai pregar ou vai pedir uma cura, um milagre, o carisma dele é diferente por quem está dentro dele. Essa é a diferença. Se você for comprar o livro de Santo Antônio e estudar a vida de Santo Antônio também, o homem era tomado por Deus, ressuscitou mais de 800 pessoas. Então, a coisa extraordinária é o quê? É a ação de Deus, porque ele está unido a Deus. Então, o carisma, quanto mais minha união com Deus, eu sou passivo. Eu posso ser ativo? Pode. Mas se você for ativo no carisma, significa que Deus não está atuando de uma forma total. Por isso que os carismas de hoje é bem... a qualidade ou o grau é bem menor ao de Pedro. Ou de um santo. Padre Pio, cara. Padre Pio. Então, o carisma de Padre Pio é superior, não é porque ele foi um escolhido e tal. Foi escolhido, mas para mostrar que os sacerdotes também têm. Mas é porque Deus habitava nele de uma forma que já não era ele. Então, quando o Padre Pio via os anjos da guarda, era a visão espiritual do próprio Cristo ali. Entendeu? Ele viu os anjos. É como se ele tivesse colado em Deus e Deus estivesse atuando nele e ele ali. Totalmente passivo a Deus. Ele tinha a vontade dele, sim, mas a vontade dele é sempre a mesma vontade de Deus. Então, essa questão de você... vamos rezar em língua agora. Vamos lá, eu vou
vou te ensinar a rezar em língua. Então tem que olhar esse lado aí, né? Não é bem assim, vamos fazer isso como se fosse por conta própria minha, ou eu encosto em você e você repousa em espírito. Isso tem que ver melhor sobre isso. Tem que tomar um né? pouco de cuidado. O seguinte, é assim, ó. Vamos falar claro aqui. Pedro, por exemplo, Pedro, quando ele ia pregar, o que ele levava para pregar? Quando ele ia pregar, não tinha um evangelho composto ainda. O que ele levava? Nada. Ele levava quem? Ele. Quem estava dentro dele? Nós estamos lendo as leituras agora que vai entrar Pentecoste e Jesus fala, a leitura de ontem. O Espírito Santo vos recordará tudo o que você for falar. Então é uma vida com Deus passiva que o Espírito Santo vai trazer na alma o que ele quer. Entendeu? Então seria natural hoje, vamos trazer para a realidade de hoje, que as pessoas que conduzem grupo de oração, missionários, elas tinham que ter uma vida com Deus de tal forma que na hora que eles começassem, vamos orar agora. Se vamos orar, é só para que todo mundo comece a pedir. Mas cada um na sua forma. Era natural que ia ter júbilos, êxtase no Espírito Santo. Mas por que não tem? Primeiro, porque quem conduz precisa estar com Deus dentro. Então, assim, fui coordenador da renovação, eu sei o que eu estou falando aqui. Participei de conselho estadual, de tudo. Então, assim, não estou criticando nada, estou falando de uma forma teológica, eu estudo teologia, o que é a coisa de verdade. Então, os carismas são necessários desde que eu tenha a parte aqui, espiritual com Deus. O que acontece? Aí você vê essas pessoas que têm dons maiores do que os outros. Você vê alguns missionários, vou falar nome aqui para não, né? Mas você vê umas irmãs aí que estão fazendo, né, um apostolado muito grande no Brasil, né? Umas irmãzinhas com violãozinho fazendo adoração, faz um apostolado espiritual gigante. O que é isso? Deus dentro de si. Tem carisma? Tem. Mas tem a outra coisa primeiro. Nós vemos um freio aí também um freio fez um encontro com 60 mil pessoas num estádio, que começou, não tinha um centavo, e terminou, pagou 4 milhões. Por que o Ronaldo não faz isso? Está faltando Deus dentro, primeiro, para depois os carismas acontecer. Entendeu? Então, se quer um grupo de oração, de casal, cheio do poder de Deus, as pessoas primeiro precisam estar cheias de Deus. Porque Jesus está censurando aqui em Lucas. Eu dei poder para vocês curar e tal, mas não é para isso que vocês têm que ficar alegres. Vocês têm que ficar alegres porque o seu nome está escrito no céu. E aqui não tinha Pentecoste ainda. Então, os carismas, eles não acontecem só com Pentecoste. Eles acontecem no Antigo Testamento todinho. Ele vai me dizer que Elias fez todos aqueles milagres, ressuscitou aquele menino de que jeito? Você está entendendo? Então, os carismas, Pentecoste não é sinal só de carisma. Pentecoste é sinal de habitação de Deus na alma, graça incriada, graça santificante, graça atual e também, só por último, carisma. E é o quê? Não é que eu recebo os carismas, eles são potencializados, porque o carisma é graça gratuita. A palavra técnica é graça grátis data. Deus usa quem ele quiser, na hora que ele quiser, pelo outro receber aquilo que precisa. Quer ver uma outra coisa que escandaliza nós católicos que não estudamos? As graças gratuitas ou os carismas acontecem nas igrejas protestantes. E aí? Nós vamos falar o quê? Só que qual que é a diferença? Não tem a santidade. Não tem batismo, sacramento. Você está entendendo? Procura um protestante que tem corpo incorrupto. Não tem. Agora procura um santo católico que viveu desse jeito, a vida com Deus na alma, que foi santificado. Procura o que ele fez. São carismas extraordinários. Só para contar de Santo Antônio, o pai dele foi acusado injustamente. Santo Antônio, Deus falou para ele que o pai dele foi acusado e ele ia ser condenado, e ele pediu licença, saiu, voltou, foi lá para a cidade, para onde o pai dele, chegou lá no dia do julgamento, falou, não foi meu pai que matou, não. Então como é que você prova? Não, vem cá todo mundo. Levou lá aonde estava o morto enterrado, no cemitério, cava aí. Cavou, e ele, em nome de Jesus,
conta quem foi que matou. O morto levantou, falou quem matou na frente de todo mundo do juiz e voltou a morrer de novo. Esse é Santo Antônio, santo católico. Milagre atestado. Então, o carisma, eu não estou desmerecendo o carisma, nós precisamos evangelizar, mas o carisma só é a pontinha da agulha de Pentecostes. Como é que há uma mudança de Pedro? Primeiro ele pedir para que a coisa aconteça. Depois a sombra dele cura, uma palavra, pregação, 3 pessoas são convertidas. E convertido aqui não é assim, agora eu achei bom. Não, as pessoas se converteram, mudaram de vida. Nós aqui pregamos 20 anos, não convertemos quase ninguém. Ou seja, uma pregação da pessoa ungida deveria converter todos, porque Deus habita. Está entendendo? Então, a diferença assim, é gigante. Não estou desmerecendo os carismas. São graças, grátis datas, poder, cura, milagre. Mas todas as pessoas que foram curadas, libertas pelos carismas, elas vão morrer. Um dia vão morrer. Como eu falei, Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele morreu de novo. Então, o carisma, ele atua para provocar fé, para provocar adesão ao batismo, à graça santificante, à vida ordinária santificante. E ordinário não significa que é menos, porque as pessoas têm uma consciência hoje de vida ordinária que é mais ruim do que a extraordinária. Não, a vida ordinária é mais sublime do que a extraordinária. A extraordinária significa que a ordinária não deu certo e você precisa de algo extraordinário. Então, a vida ordinária do Espírito é graça incriada, que é o próprio Deus, graça santificante e graça atual. Os carismas são extraordinários. É só aquilo que precisa de ser extra, entendeu? Não é o ordinário. Então, essa é a nossa complexidade da gente não aprofundar na doutrina, não estudar. E aí fica uma dica, quem quiser, vamos estudar a teologia com a gente. Os grupos, né, Ronaldo? Então, Ronaldo, eu acho que assim, ficou bem mais claro pra gente nessa questão desse movimento entre graça, dons, carismas, né? Você explicou bem aí os tipos de graças, relacionou isso com definições de dom, né? Essa ideia de carisma, e tem que tomar um cuidado também no seguinte, né? Às vezes a gente é usado, né? Deus nos usa, né? Com carisma, e a gente acostuma tanto com isso que isso pode virar vaidade, né? Achar que eu, né, sou melhor do que o outro porque Deus está me usando para determinada coisa, quando na verdade Deus está me usando não por mim, mas é porque Ele quer que de alguma forma haja a graça atual em uma outra pessoa, para despertar uma outra pessoa. Só alguma coisa sobre isso para que a gente tenha, assim, esse é o perigo dos carismas, né? A própria Santa Teresinha do Menino Jesus, ela falou que não queria, falou assim, eu não quero isso não, isso pode me tirar, né, da santidade. Por isso que ela fala, águia não sou, tenho só o olhar. O olhar é que é o importante. O que é o olhar da águia? O olhar é a visão beatífica, é o ordinário, entendeu? Eu não consegui fazer isso, mas eu estou na investida teológica de poder explicar isso, porque nós temos 3 ações do Espírito. Eu estou dividindo assim. Nós temos os carismas, qual nós já conhecemos bem. Nós temos a parte sobrenatural, que é uma parte da ação da graça, que aí nós estamos falando Tratado de Ascete Mística, Tanqueray, Garrigou Lagrange, Rui Marim, São João da Cruz, né, a bilocação de Padre Pio, nós estamos falando disso, mas tem uma graça ordinária que nós não conseguimos perceber com os olhos humanos, que não passa por esses grandes carismas. Nem todas as pessoas foram chamadas a ser Padre Pio. Então, no céu também não vai ter os dons de Padre Pio, não vai precisar. Então, existe algo mais sublime, mais além, que é necessário que nós conheçamos. E é isso que o teólogo fala nesse livro aqui, que é o quê? Quando uma pessoa é batizada, você percebe a alma dela sobrenaturalizando, você percebe a vida de Deus sendo elevada, as potências da alma dela sendo elevada? Não. Quando você confessa, você percebe, você vê o pecado sendo arrancado? Não. Então existe algo, um olhar de águia, algo ordinário,
que é o que atua, que vai realmente nos fazer entrar na posse de Deus. Isso ninguém fala. É o ordinário do Espírito, é uma ação do Espírito ordinária na alma, santificando a alma, sem nenhum dom de bilocação sublime de Santa Teresa, nem nada. O que é isso? É a pequena via de Santa Teresinha. É algo, quem tocou nisso foi Santa Teresinha, mas nem explicou assim, de uma forma espiritual, assim, falando da ação do Espírito ainda. Então tem que algum teólogo pegar a ação do Espírito, olhar para a realidade um pouco de Santa Teresinha e explicar essa ação invisível que o profeta Elias viu, né? Ele passa na brisa suave, na coisa imperceptível. Né? Nós vamos ver vários santos mais altos que Santa Teresa, que Santa Teresinha no céu, desconhecido, que se santificou sem ninguém achar que era santo. Né? Então, existe essa vertente. Né? E aí você vem falar com a gente. Já mas isso é um trabalho de 20 anos, rapaz. Não dá para vem com o sistema São José, que é um exemplo dessa vida ordinária, né? Nossa, pai, esposa e trabalhador. São José. No silêncio, do jeitinho dele ali, não houve ninguém como ele, né? A não ser Nossa Senhora, que foi preparada para ser, né, o que é. Mas São José é um exemplo, né, dessa vida ordinária. É a via do amor, né? Porque o Espírito Santo, na verdade, ele é o amor que o pai tem pelo filho. Não só na forma carinhosa, não é isso, né? Ele é um nexo profundo. Quando o filho vê que é gerado pelo pai, nasce, né? Nasce, mas é a procedência. Procede do pai e do filho esse amor, que é o Espírito. O Espírito é o amor que Deus tem pelo Pai e o Filho tem. Que Deus tem pelo Filho e Deus Pai tem pelo Filho e o Filho tem pelo Pai. Isso torna-se uma pessoa, tem uma atribuição. Então, o amor é uma pessoa. Nós falamos que Deus é amor, a verdade é Deus é Espírito, porque o Espírito de Deus é que é amor. O Espírito do Pai e o Espírito do Filho é que é amor. Então, quando Jesus fala, eu enviarei a vós o meu Espírito, ou em Pentecostes, nos é dado o amor que o Pai tem pelo Filho. E é esse amor que nos sobrenaturaliza. Porque é dado o amor, que é o Espírito da verdade, o Espírito de quem o Pai é. Então, no seio da Santíssima Trindade, de uma forma teológica, o Espírito é o amor. A segunda pessoa é a sabedoria, é o verbo. E o Pai é aquele que cria, ele é o poder. Então, aquela questão, poder, onisciência e presença. Onipresença é dada ao Pai. Onisciência, sabedoria, conhecimento é o Filho. E presença é o amor que se faz presente, é o Espírito. Então, é lógico que o poder, a ciência e a presença é comum aos três, mas é atribuída a cada um. O Pai cria no seu poder, mas ele conhece todas as coisas no seu Filho e faz tudo pelo seu Filho no poder e na presença do Espírito. Então, falar de Pentecostes é a presença da Trindade pelo Espírito Santo na alma, mudando a alma, fazendo participar dessa vida trinitária como amigo, como filho e como pai. E aí você recebe dons, né, graças, dada de graça, para você servir a Deus, aos irmãos. Então, os carismas, eles têm só essa finalidade. Bom, estamos chegando ao fim, né? Eu espero que sejam vários outros podcasts. Foi muito bom te receber aqui. E o importante desse quadro, né, desse movimento, desse itinerário, né, proposto pela catequese do Santuário Basílica Sagrada Família, né, no sistema São José, é vivenciar por meio da palavra, que partindo da palavra a gente pode adentrar em muitos assuntos da catequese, né, da nossa fé católica, né, da nossa doutrina. E hoje a gente viu que a gente foi comentando versículos e aqui a gente foi vendo que realmente a gente pode trabalhar muitos temas se a gente realmente meditar nesses versículos. Então, nessa passagem específica do quinto domingo, né, do tempo pascal, que é o domingo da Ascensão do Senhor, nós tranquilamente vimos que é possível trabalhar graças, dons e carismas.
já começa falando de pregar o evangelho a toda criatura e batizar todos. Então, o batismo a gente já adentra na questão do dom, de graça, e depois, como consequência disso, né, a questão de expulsar demônios, curar enfermos, que aí já entra a parte dos carismas. E Parte missionária. parte missionária, onde entra essas graças que você comentou, né, essas classificações desses tipos de graças. E você tem alguma consideração final? Quer deixar alguma frase, algum conselho aí para os catequistas, catequizandos? Então, é comum, tanto para os catequistas como para os catequizandos, a gente entender que a minha vida de missão não é a minha vida de intimidade com Deus. Então, assim, eu preciso ser missionário, preciso ser catequista, preciso ser pregador, preciso ser cantor, liturgia, tudo, sim. Mas tem algo que antecede a isso. Não estou dizendo de importância, você tem que largar as duas coisas estão unidas. A minha vida com Deus. Essa graça que nós falamos, as primeiras, graça incriada e graça santificante, é a vida com Deus, é a vida ordinária. Quando eu estou em pecado, eu perco a vida ordinária de Deus. Eu perco a vida com Deus em mim. Aí eu vou ser catequista, eu poderia dar uma aula muito mais aprofundada, muito mais aprofundada no sentido de meditar, porque isso aqui tem que ser vida, não é leitura racional. A pessoa acha que eu tenho esse conhecimento é porque eu estudo teologia, né? Lógico que isso ajuda, mas não é isso. Tem que rezar, e rezar muito. Então, é a vida. A dica que eu dou, tem uma vida com Deus. Você precisa ter uma vida com Deus, porque esse é o pressuposto. Para quem ir em missão, precisa ter uma vida com Deus. Precisa ser filho e amigo de Deus. Sem ser filho e amigo de Deus, o que você vai anunciar pode ser uma mentira, pode ser uma fábula, ou pode ser o interesse próprio, que aí é o risco dos carismas, né? A pessoa ir evangelizar e ficar apaixonado pelos carismas e esquecer de Deus. Deus é o Deus dos carismas. Não adianta você ter todos os carismas e receber no decreto final, afastai-vos de mim, operários maus. Não. Nós queremos assim, vinde benditos do meu Pai, participai do meu reino que está preparado desde toda a eternidade. Então, é uma dica que eu dou. Tenha uma vida com Deus e aí sua evangelização vai ser fecunda na graça, no dom de Deus. Obrigado pelo conselho, Ronaldo. Eu agradeço, porque serve para todos nós, né? E mais uma vez a gente agradece você aqui conosco e espero que você, né, tenha, né, tempo dentro de tantas missões que você tem, né, de uma outra oportunidade de estar ainda nesse quadro aqui com a gente, tá? Então, a gente agradece a todos vocês que puderam estar conosco, né? Assistam novamente, né? Procurem ver o que foi falado aqui, porque a gente sabe que a gente veio com essa de coração aberto para ser usado, para ser inspirado pelo Espírito Santo. Então, o que foi dito aqui, a gente procurou, primeiramente, isso que o Ronaldo falou, estar em estado de graça. A gente procurou durante a semana, buscou estar em oração, buscou estar em estado de graça. A gente sabe que a gente cai, a gente peca, mas a gente tem que procurar isso para a gente ser instrumento. Então, dê uma olhada, veja os tipos de graça, veja essas definições sobre dons, graças e carisma, porque vai ser importante na hora de um encontro, na hora de uma evangelização. Não é isso, Ronaldo? Sim. Quero agradecer também a oportunidade de estarmos aqui. Falar que nós estamos juntos, né? Nós nos encontramos aí na Santa Eucaristia, pedindo ao Senhor que cresça em nós esse desejo de amá-lo mesmo verdadeiramente nessa vida íntima com o Senhor. Obrigado, Deus abençoe. Então, vamos encerrar com uma oração. Eu deixo você à vontade para encerrar esse momento com uma oração que você sentir inspirado. Então, se você estiver assistindo, puder inclinar um pouco sua cabeça, diante da presença de Deus, nós estamos agora nos preparando para receber a vinda do Espírito Santo, o Pentecostes. Queremos pedir, ó divino hóspede da alma, Espírito Santo, que o Senhor possa inspirar em nós a vida feliz, a vida de santidade. Tira de nós, meu Senhor e meu Deus, tudo aquilo que possa atrapalhar, Senhor, a nós te amar acima de todas as coisas, pedindo que o Senhor possa infundir em nós a graça, os dons e as virtudes. E esse organismo espiritual necessário, Senhor, para que a gente contribua, né, com a nossa própria santificação. E também aqueles dons carismáticos que o Senhor quer nos dar para também contribuir
com a evangelização e com o crescimento do reino de Deus. Isso tudo nós te pedimos, Senhor, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, aquela que foi sublime na graça, plena, repleta, cheia de graça, e também todos os dons do Espírito Santo e também nas virtudes. Por isso, Mãe, nós queremos nos consagrar a vós, pedindo que a Senhora nos auxilie e nos ajude também a conquistar o céu pela nossa vida de virtudes e de santificação nos dons, mas também ao nosso apostolado, a nossa missão, cada vez mais ganhando mais almas para o céu. Por isso nós rezamos uma Ave Maria, entregando tudo isso ao teu imaculado coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, então, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Magnificat. Ere exo